Dia 5 de abril de 2024. Oitava da Páscoa. Seja bem-vindo ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. E o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre, e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado, diante de vós. Jesus é a pedra, que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes:
Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram pois a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje, somos convidados a refletir sobre duas passagens das Sagradas Escrituras, que nos trazem valiosos ensinamentos para a nossa vida de fé, e para a missão que nos é confiada como discípulos de Jesus Cristo. Nas leituras dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho segundo João, encontramos narrativas que nos inspiram, e nos desafiam, a viver o Evangelho em nosso tempo, assim como fizeram os primeiros seguidores de Jesus. No trecho dos Atos dos Apóstolos, testemunhamos a coragem e a firmeza dos discípulos, diante das autoridades religiosas de seu tempo. Mesmo diante da perseguição e da ameaça, Pedro e João não hesitam em proclamar o nome de Jesus Cristo como o único Salvador. Eles reconhecem que não é por seu próprio poder que realizam milagres, mas sim pelo poder do nome de Jesus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Esta passagem nos convida a refletir sobre nossa própria coragem e firmeza na fé. Em um mundo marcado por tantas adversidades e desafios, somos chamados a ser testemunhas autênticas do Evangelho, sem nos deixar intimidar pelo ambiente hostil que muitas vezes nos cerca. No Evangelho segundo João, encontramos o belo relato da pesca milagrosa, onde Jesus se manifesta aos discípulos à beira do mar da Galileia. Este episódio é carregado de simbolismo e significado para nós. Assim como os discípulos, muitas vezes nos encontramos exaustos e desanimados diante das dificuldades da vida. No entanto, assim como Jesus se revelou aos seus discípulos naquele momento de desânimo, ele também está presente em nossas vidas, pronto para nos renovar e nos fortalecer. A pesca milagrosa nos lembra que, quando confiamos em Jesus e obedecemos à sua palavra, ele nos conduzirá a uma abundância de vida que ultrapassa todas as nossas expectativas. Ao relacionar essas passagens com o contexto atual, somos desafiados a refletir sobre o nosso papel como discípulos de Cristo neste mundo em constante mudança. Assim como Pedro e João, somos chamados a proclamar corajosamente o Evangelho, mesmo diante das adversidades e da oposição. Devemos lembrar que não é pela nossa própria força, mas pelo poder de Cristo, que podemos fazer a diferença neste mundo. Da mesma forma, a pesca milagrosa nos lembra da importância de confiarmos em Jesus, em meio às tempestades da vida, sabendo que Ele é capaz de transformar nossas fraquezas em força, e nossas tristezas em alegria. Portanto, que estas leituras nos inspirem a viver uma fé autêntica e corajosa, comprometida com a missão de anunciar o reino de Deus em nosso meio. Que possamos seguir o exemplo dos apóstolos, confiantes no poder de Cristo ressuscitado, que opera em nós e através de nós. Que, como discípulos de Jesus, possamos ser instrumentos de sua graça e amor, neste mundo que tanto precisa de esperança e redenção. Que a paz do Senhor permaneça conosco. Amém. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.